O tema da mensagem de hoje é: Jesus é. Quem Ele é? Para alguns Ele é uma figura folclórica, para outros uma figura religiosa, para alguns Ele é um amigo. Alguns de nós talvez só tenham uma imagem de Jesus que foi apresentada por alguém. Talvez o Jesus que você conhece é o Jesus evangélico, talvez o Jesus que você conhece é o Jesus católico, talvez o Jesus que você conhece é o Jesus dos seus pais, quem sabe o Jesus que você conhece é o Jesus dos seus avós. Mas existe um momento na história em que Jesus quer se apresentar diretamente para nós. Nós conhecemos de ouvir falar, mas conheceremos de caminhar com Ele. Alguém está comigo? Diga amém. E à medida que vai aumentando, Diniz, a revelação a respeito da pessoa de Jesus, vai aumentando o meu acesso à minha herança também. Quando eu sei quem Jesus é, eu sei o que Ele pode, eu sei o que eu posso nele. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando eu entendo que Ele é pastor, eu sou pastoreado. Quando eu entendo que Ele é Senhor, eu sou governado. Quando eu entendo que Ele é Salvador, eu sou salvo. Quando eu entendo que Ele é provedor, eu sou provido. Quando eu entendo que Ele é cura, eu sou curado. Quando eu entendo que Ele é liberdade, eu sou liberto. Quando eu entendo que Ele é transformador, eu sou transformado. Mas quando eu tenho só uma revelação a respeito de quem Ele é, eu acesso uma das facetas do caráter de Jesus. Ele é, levante suas mãos, eu quero declarar isso com você em concordância. Ele é tudo em todos. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nele tudo subsiste, nada é mais poderoso do que Ele. Nenhum nome tem mais poder e autoridade do que o nome dEle. Ele está acima de todas as coisas e Ele está acima de qualquer temporada ou estação. Ele não está preso ao tempo, Ele não foi preso nem pela morte, Ele não está cativo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele voltou para contar história àqueles que aguardavam pelo seu retorno. Ele fez uma promessa: eu voltarei para buscar a minha igreja. E nenhuma palavra que Ele liberou, nenhuma promessa que Ele fez é vazia, infundada ou é uma inverdade. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que algo vai acontecer, nós cremos. Nos céus já aconteceu. Alguém comigo aqui, diga amém. Então eu quero usar o texto de Isaías 9:6. E a gente vai passear um pouco nesse texto, a gente vai mergulhar em algumas chaves, em algumas revelações bíblicas que esse texto carrega. Isaías 9:6 é uma palavra liberada sobre um profeta que falava a respeito de um tempo vindouro, quando Jesus nasce e quando todas as coisas se estabelecem, se cumpre Isaías 9:6. Irmão, olha para mim. Quando Jesus viveu da forma que viveu, todas as promessas a respeito do Messias se cumpriram. Ele seria da linhagem de Davi, maldito seria aquele colocado sobre o madeiro. Tudo que a palavra falava a respeito de Jesus se cumpriu em Jesus. Alguém está comigo? Diga amém. Mas a Bíblia diz que existem dois homens caminhando num caminho para Emaús, ou seja, quando eles souberam que Jesus morreu, eles desanimaram na fé e voltaram para a sua cidade. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus caminha com eles no caminho de regresso, de retrocesso, de desânimo, de desistência. E Jesus está com eles no caminho. E Jesus começa a falar sobre o que a palavra dizia a seu próprio respeito. Por que vocês estão voltando? E eu vou parafrasear aqui. A gente está voltando porque a gente achou que ele seria o Messias, mas mataram aquele que a gente imaginou que seria o nosso Salvador. E aí Jesus começa a lembrar para eles o que a palavra dizia. Mas a palavra não dizia: maldito é todo aquele colocado no madeiro. A palavra não dizia que era necessário que ele fosse morto. A palavra não dizia. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam em casa, Jesus vai como se estivesse indo embora, e eles convidam ele para entrar. E quando ele parte o pão, então eles têm a revelação de que ele era Jesus o tempo todo. E eles falam entre si: não queimava o nosso coração quando ele dizia todas aquelas coisas? Vamos pegar isso aqui. Aqueles homens desanimaram porque se esqueceram do que a palavra dizia. Não acredite que você não vai desanimar se você se esquecer ou nem souber o que a palavra diz a seu respeito, a respeito do reino de Deus, a respeito das bênçãos de Deus, a respeito das heranças de Deus. Porque quando eu não conheço a palavra, eu não consigo viver a plenitude da vontade de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Entender quem Jesus é, saber quem Jesus é, não é uma opção para quem carrega uma fé cristã. É o ponto de partida. Saber quem Jesus é faz eu ter uma firme convicção naquilo que Ele pode. Crer naquilo que Ele pode me faz descansar na certeza de que mesmo que os dias sejam maus, Deus é bom. Mesmo que exista choro na minha noite, certamente a alegria vai vir pela manhã. Mesmo que os meus inimigos me sequem, maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. Mesmo que o vale seja de sombra e morte, eu sei que existe uma mesa no final desse vale preparada para mim. E nessa mesa o Senhor vai me honrar, ungindo a minha cabeça com óleo, o meu cálice Ele vai fazer transbordar. Essa firme convicção faz com que eu não caminhe debaixo de conselhos de homens ou de opiniões de outros, mas debaixo de uma palavra de Deus. Faz com que eu não seja circunstancial, no dia bom eu estou feliz, no dia mau eu estou abatido. Não, em todo o tempo eu caminho debaixo de uma palavra. E mesmo que os dias passem, os tempos passem, mesmo que reinos passem, as palavras de Deus, elas não passarão. A firme convicção a respeito da pessoa de Jesus gera uma fé inabalável. Não existe espaço para dúvida, não existe espaço para inquietação, porque todo medo é uma expressão de dúvida. Eu tenho medo de morrer, é uma dúvida, eu não sei se eu vou continuar vivo. Eu tenho medo de não prosperar, é uma dúvida, eu não sei se eu vou ter provisão suficiente. Eu tenho medo de perder o coração dos meus filhos, é uma dúvida, eu não sei se o meu coração vai ser convertido a eles e o coração deles vai ser convertido ao meu. Todo medo é uma expressão de dúvida, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, quando eu entendo que eu sou amado, não há espaço para medo. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu sei que Ele me amou primeiro, eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu sei que a fé que eu carrego foi Ele quem deu, Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu sei que toda palavra liberada sobre mim antecede a minha existência. O meu chamado não é uma resposta para uma necessidade da terra. O meu chamado foi estabelecido pelos céus antes da terra existir. Eu sei que Ele sabe quem eu sou. Eu sei que Ele me chama pelo meu nome antes dos meus pais me nomearem. Eu sei que Ele é fiel e justo. Eu sei que Ele é galardoador. Eu sei que Ele vive. Eu sei que o meu rei reina de geração em geração. E mesmo que homens se levantem, crises se estabeleçam, coisas fujam do meu controle, nada foge do controle de Deus. Tem momentos que as coisas parecem que estão desmoronando. Eu sei, elas só estão se encaixando. Ele pega toda a crise e transforma em testemunho. Ele pega toda a dor e transforma em algo novo. Deus está fazendo uma coisa nova diante dos nossos olhos. Eu sei porque sei que Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que me falta, porque só quem me viu completo sabe qual parte falta quando me vê em cacos. Ele me fez pleno, Ele me fez inteiro. Então tudo que falta em mim, aquele que me fez sabe o que falta. Ele supre toda a minha necessidade. Tudo que falta em mim escorre dele. Se eu estou doente, Ele é a cura. Se eu estou cansado, Ele é o renovo. Se eu estou perdido, Ele é o caminho. Se eu estou condenado, Ele é o meu Salvador. Se eu estou vivendo períodos de escassez, Ele é o Jeová Jireh, Ele é a minha provisão, Ele é a minha bandeira, Jeová Nissi. Ele é bom em todo o tempo, Ele é presente, Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele é Yahvé. Ele é. Você pode declarar isso comigo? Diga: Deus não existe. Diga: Ele é. Você sabia que Deus não existe? Fala para quem está ao seu lado: Deus não existe. Vai ter um monte de ateu agora celebrando. Eu sempre achei isso. Eu já sabia. Pois é, eu preciso concordar com você que é ateu. Deus não existe. Ele é. Porque tudo que existe hoje foi criado um dia, mas Ele é antes de qualquer coisa existir. Quando perguntam quem você é, Ele diz: eu sou o que sou. João diz: no princípio Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então a terra existe, Ele fez. O dia e a noite existem, Ele estabeleceu. Os frutos existem, Ele criou. Mas quem criou tudo que existe? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele não é temporário, Ele não é transitório, Ele não é limitado, Ele não é humano. Embora tenha se feito humano para caminhar entre aquilo que Ele fez. Ele é o princípio e o fim.
Alguém está comigo? Diga amém. Então vamos para o texto. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que a Bíblia diz que um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Olha para mim, irmão. Deus é um Deus de processos. Deus poderia descer dos céus com 30 anos e começar o seu ministério assim que desceu, mas a maior parte da criação ia contestar Deus no meio das crises, porque a gente ia dizer: você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe o que eu estou vivendo. É fácil você falar, você é Deus, mas olha a humilhação que eu estou passando, olha a crise que eu estou vivendo. Por que Deus enfrenta todos os processos? Porque quando você é gerado no ventre da sua mãe, você ocupa o mesmo lugar que um dia Jesus ocupou. Quando você é traído por alguém que você ama, você sente a mesma coisa que Jesus sentiu. Quando você escolhe alguém que te abandona, você vai experimentar a mesma coisa que Jesus experimentou. Quando você precisa de provisão sobrenatural para suprir uma necessidade, você vai viver a mesma coisa que Jesus viveu. Pedro pesca um peixe, da boca do peixe uma moeda de ouro supra a necessidade dele. Eles estão no meio de um deserto, o povo está com fome, e 5 pães e 2 peixinhos multiplicam, toda uma multidão é suprida. Ele vive livramento, ele está sofrendo perseguição, homens fazem estratégias para tentar cercá-lo, para tentar pará-lo. Então tudo que você vive, irmão, olha para mim, pega isso aqui, tudo que você vive, Jesus viveu. E tudo que você vai vencer, Jesus venceu. É por isso que essa declaração, somos mais do que vencedores, é um lugar mais alto do que ser apenas vencedor. Você quer um exemplo? Você pode ser um campeão do UFC, você pode ser um campeão de boxe, você pode ser o que for. A cada luta que você defende o cinturão, existe uma possibilidade de você perdê-lo. Mas qual é, Edmilson, um lugar mais alto do que vencedor? É alguém que é mais do que vencedor, ou seja, as suas vitórias já foram estabelecidas no tempo passado, então o que você vai conquistar no futuro já foi conquistado no passado. Cada porta que você vai acessar, cada milagre que você vai viver, cada promessa que vai se cumprir, não tem a ver com a sua performance atual, tem a ver com a performance final de Jesus. Não é porque eu abri as minhas mãos no culto de domingo, é porque Jesus se entregou de braços abertos há 2000 anos atrás. Alguém comigo aqui? A prosperidade não é porque eu fechei meus olhos durante o louvor, é porque os olhos dele se fecharam quando ele deu o último suspiro e declarou: está consumado. Então tudo que estamos vivendo como igreja, ministério, tudo que eu estou vivendo como homem de Deus e pastor, não é pela minha performance atual, é pela performance final de Jesus. Quando o único Filho de Deus se fez homem, todos os homens puderam ser feitos filhos de Deus. Quando aquilo que era imortal se revestiu de mortalidade, tudo que era mortal teve a possibilidade de ser revestido de imortalidade. Quando aquele que era bênção se tornou maldito, os malditos foram abençoados. Quando aquele que era suprido se tornou escasso, aqueles que caminhavam em escassez foram supridos de todas as coisas. Quando o Filho de Deus se tornou o pecado, os pecadores foram feitos justiça de Deus. Alguém comigo aqui? Um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, ou seja, Deus gerou no ventre de uma mulher comum o seu filho, de uma semente incorruptível. Por que Jesus não nasceu a partir do sêmen de José? A palavra semente no original vem de sêmen, porque essa semente de José seria corruptível. Então a semente incorruptível é incubada, é colocada, é semeada dentro de um ventre virgem. Não há mancha, não há pecado, não há mácula, não há nada. Jesus, desde o princípio até o fim, é encontrado sem pecado. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa semente incorruptível, ela é colocada dentro de um ventre virgem. Irmão, o que Jesus está vivendo desde o princípio? Impossibilidade. Fala comigo. Impossibilidade é o melhor cenário para conhecermos a pessoa de Jesus. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Deus não pega qualquer ventre, Deus pega um ventre virgem, e Ele usa para anunciar o caminho
também não usa qualquer ventre, ele usa um ventre estéril. Ele submete um ventre estéril de Isabel a vida de João Batista, a voz que clama no deserto. E ele submete sobre um ventre virgem de Maria o seu próprio filho. O que Deus está deixando claro para a criação? Eu não dependo da qualidade do ambiente. Quando eu chego, algo acontece. O ambiente pode ser estéril, a vida de Deus chegou, algo vai acontecer. O ambiente pode ser virgem, nada aconteceu. Ele é inédito, não existe nada, algo vai acontecer. Irmão, guarda isso. O ventre virgem de Maria pode ser na nossa vida também um simbolismo, uma tipificação de um tipo de ambiente em que Deus faz. Deus pega do nada e a partir do nada algo acontece. Talvez você vai dizer: pastor, a minha família não tem nada. Esse ambiente é estéril ou é virgem? É estéril, a gente não consegue, nada acontece, não flui, nada prospera. Eu creio que pode nascer nesse ambiente uma voz que clama no deserto: algo vai acontecer. Não, pastor, é virgem, acabei de casar, a nossa casa não tem nada, a gente é uma página em branco, a gente está ouvindo dos céus qual vai ser a próxima direção, a gente está crendo que algo vai acontecer. É um ambiente virgem. Nesse lugar existe redenção, salvação, existe caminho, verdade, vida. Deus não depende da qualidade do ambiente. Deus pode pegar a pessoa mais improvável, do jeito mais improvável, no momento mais improvável, e elevar a posição mais alta. Foi assim com Saulo. Saulo está no caminho de Damasco, é um perseguidor ferrenho da igreja, mas quando ele é encontrado por Deus no meio do caminho, Deus muda o destino, Deus muda o nome, Deus muda a forma como ele se move. Aquele que antes fechava igrejas, agora está plantando igrejas. Aquele que antes perseguia cristãos, agora tem as maiores revelações do Evangelho de Jesus e da graça de Deus na nova aliança e no Novo Testamento. Irmão, levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Não importa a forma e o lugar que Deus te encontrou, o lugar do seu encontro não é o lugar do seu destino. Deus te encontrou perdido, caído, ferido, quase morto, mas há uma palavra dele sobre você. Você e a sua casa não são quem eram, não vão viver o que viviam, porque Deus está fazendo uma coisa nova, está sendo gerado dentro de você a própria vida de Deus, e a palavra de Deus nos garante que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Você e a sua casa viverão a expressão da bondade de Deus, e vocês verão cenários estéreis e cenários virgens, coisas que não poderiam acontecer, não daria para acontecer, acontecerão em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Me ajuda a pregar, irmão, não me deixa sozinho. Um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Isso fala de filiação. Fomos enxertados numa família, não fazíamos parte dela, éramos escravos, fomos feitos filhos. Filho fala de filiação, existe um vínculo, e no nosso caso existe um vínculo inclusive de sangue. A única adoção, pega isso aqui, irmão, a única adoção que se estabeleceu, além de uma aliança adotiva, uma aliança também de sangue, foi a nossa. Você foi adotado, mas além de aceito, você se tornou parte do mesmo sangue. Você tem noção do que é alguém adotar um filho e anos depois você fazer um exame de DNA e o sangue que está correndo nas veias dele é o seu sangue? É exatamente isso que Deus fez com você. A Bíblia diz em Romanos, olha que forte isso, irmão, que nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção. Mas por que Paulo está dizendo isso para os romanos? Porque na cultura romana, naquela época, a adoção de um filho era algo muito sério. Para você ter ideia, irmão, se você adotasse uma criança e você cometesse algo contra aquela criança, a punição era muito maior do que se você fizesse algo com o seu filho de sangue. Você sabia disso? Mas por que os romanos entendiam assim? Porque eles entendiam que um filho de sangue pode ter sido gerado por um descuido, pode ter sido gerado por algum motivo, mas um filho adotivo não, você escolheu ter. É uma decisão consciente. Então para os romanos, um filho adotivo, ele recebia mais cuidado e estava debaixo de mais responsabilidade dos pais do que um filho natural. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Deus adotou você.
Não, eu vou falar de novo, alguém vai pegar isso aqui, você vai celebrar. Deus adotou você. Você não tinha filiação, mas Deus trouxe você para dentro da própria casa. Deus enxertou você dentro da própria família. Deus colocou o próprio sangue em você. Você está debaixo de uma aliança incorruptível. Estamos debaixo de uma aliança superior, aquela que foi feita com Noé, aquela que foi feita com Davi, superior àquela que foi feita com Moisés. Deus estabeleceu para aqueles que não são aquilo que Ele tinha guardado para aqueles que eram seus. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, mas porque os seus não os receberam, deu direito a todos aqueles que nele creem de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa manhã? Aleluia! Jesus! Ainda bem que eu vi Jesus. A palavra de Deus diz: um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Diga: o governo está sobre os seus ombros. Sabe uma coisa que eu amo? A Bíblia diz que melhor o final das coisas do que o início delas. Olha para mim. Eu sei que é uma pregação expositiva, gera desconforto para quem está acostumado com a temática, mas é a season que a gente está e a gente vai fluir nela. Amém? Alguém está recebendo algo de Deus? Pega isso aqui, irmão. A palavra de Deus fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. Talvez a tua história tenha começado mal, mas eu quero profetizar que ela vai terminar bem. Talvez o teu casamento tenha começado mal, mas eu quero declarar que ele vai terminar bem. Alguém comigo aqui? Talvez a tua jornada tenha começado mal, mas ela vai terminar bem. Se Jesus for o centro da tua história, vai ficar tudo bem. Você pode levantar suas mãos e declarar isso? Diga: vai ficar tudo bem. Billy Graham diz: eu já li o último livro da Bíblia. Fique em paz, vai terminar tudo bem. Agora, olha como é que são os processos de Deus. A Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros de Jesus, mas no final da história a Bíblia diz que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Ele começa com o governo sobre os ombros, ele termina com todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu vou falar de novo e alguém vai pegar isso daqui. Deus colocou em você governo e autoridade para governar tempestades, para governar em meio a tribulações. E por mais que algumas coisas se levantem, irmão, vai chegar um momento em que todas as coisas serão colocadas debaixo dos nossos pés. Levante as suas mãos em nome de Jesus, e a cada palavra que eu declarar, eu quero que você declare e diga: debaixo dos meus pés. Vocês estão preparados? Então levante suas mãos, feche teus olhos. Depressão e pensamentos de morte. Vamos, alguém aqui? Divórcio e quebra de alianças. Escassez e todo pensamento e mentalidade de falta. Vamos, alguém aqui? Toda frieza ou cansaço, desânimo e abatimento espiritual. Toda arma forjada contra você, toda palavra maldita liberada contra você, toda obra de feitiçaria feita contra você, toda palavra maldita liberada em juízo contra os seus, tudo que se levanta, tudo que te cerca, toda tribulação, toda retaliação, toda tempestade, todo deserto, todo gigante. Vamos, levante suas mãos e diga: Deus estabeleceu sobre a sua igreja governo e autoridade para governar circunstâncias e estações. Vamos, alguém aqui? Declare com autoridade, diga: Deus declarou que a sua igreja reinará em vida. Diga: reinaremos, governaremos, avançaremos, prosperaremos, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Aleluia. 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 Alguém feliz com Jesus ainda? Eu não sei você, mas eu já estaria de pé em alguns momentos dessa palavra. Ainda bem que eu vi Jesus. A palavra de Deus diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E aqui vem a primeira chave: ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Fala comigo: ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Irmão, olha para mim e guarda isso em nome de Jesus. Tem muita gente chamando de silêncio de Deus
o que Deus chama de falta de intimidade. Tem muita gente chamando de silêncio de Deus o que Deus chama de falta de intimidade. Ele é o maravilhoso conselheiro. Sabe, a palavra não pode cancelar aquilo que ela já estabeleceu. Deus não pode mentir a respeito de quem diz ser, porque isso feriria o seu próprio caráter. Então, se Ele diz que é o maravilhoso conselheiro, você precisa entender que existem conselhos de Deus disponíveis para você. Qual porta eu vou entrar? Esse projeto é de Deus ou não é? Essa sociedade é de Deus ou não é? É tempo de avançar ou de recuar? Eclesiastes diz que há um tempo estabelecido para todo o propósito debaixo dos céus. Sabe, uma das respostas para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, e isso é uma linha muito fina, irmão, olha para mim e guarda isso aqui em nome de Jesus. O fato de termos acertado, e eu vou usar esse termo com muito zelo, até aqui, não significa que a gente não pode deixar de acertar a partir daqui, porque existe uma linha fina como um fio de seda que se chama dependência. Essa dependência faz com que a gente não dê um passo até que Ele fale, mas faz também com que a gente não espere um dia para dar um passo quando Ele falar. Então Deus disse façam, a gente fez. Deus disse confia, a gente está confiando. Deus disse alugue, a gente alugou. Deus disse se prepare, a gente preparou. E tudo que Ele nos pediu para fazer, Ele respondeu com uma medida maior do que aquilo que a gente já tinha vivido antes dEle pedir algo. Você está comigo? Diga amém. E se eu te disser que estamos nesse novo espaço, estamos sonhando, mas já estamos sonhando com mais um espaço para ampliar esse campus? Alguém consegue crer nisso? E se eu te disser que pelos olhos da fé eu já consigo ver uma universidade cristã no coração da nossa igreja? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E se eu te disser que já estamos sonhando e conversando e negociando uma escola confessional trilingüe que vai educar os nossos filhos em 3 idiomas e eles ouvirão a respeito da palavra da fé enquanto estudam? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E se eu te disser que muitas conferências que profetizamos há um ano atrás que elas viriam aqui, já estamos conversando e as datas estão sendo fechadas e nós sediaremos conferências de avivamento internacional? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E se eu te disser que nações já estão conversando a respeito daquilo que Deus está fazendo e que aquilo que profetizamos nesse ano, tudo que era grande demais vai se tornar pequeno, já está acontecendo? Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Será que você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas como é possível, pastor, entrar debaixo dessa convergência? O que é convergência, pastor? Convergência é você se tornar quem nasceu para ser e você está onde Deus te chamou para estar. Como é possível? Ouvindo o maravilhoso conselheiro. Ele diz comprem, comprem. Ele diz vendam, vendam. Ele diz façam, façam. Ele diz doem, doem. Ele diz parem, parem. Ele diz avancem, avancem. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente permanece em lugares que a gente deveria passar e a gente passa por lugares que a gente deveria permanecer. A palavra de Deus diz que Jesus está dormindo numa tempestade e os discípulos estão desesperados. Jesus dorme e os discípulos se desesperam. Você está comigo? Mas a Bíblia diz que nos momentos finais de Jesus, Malaco, olha isso aqui que forte. Jesus está angustiado. A Bíblia diz que ele sente uma angústia mortal, ele transpira sangue. E ele pede para os discípulos que os discípulos orem. E quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. Quando Jesus fala para descansar, eles se desesperam. Quando Jesus fala para eles clamarem, eles dormem. Irmão, o que vai definir a medida e a velocidade da sua jornada de fé é o quão alinhado você está com os batimentos do coração de Jesus. A palavra concordância no original vem de concordes. A etimologia da palavra concordância é concordes, ou seja, corações alinhados. A palavra discordância vem de discordes, corações desalinhados, desconectados. Quando a palavra nos aconselha a caminhar em concordância, é porque a única forma de você viver a plenitude da vontade de Deus é o seu coração batendo na frequência do coração de Deus.
Eu sei o que Ele me pede, eu sei o que Ele espera, eu sei o que Ele preparou, eu sei o que Ele está fazendo. Você já viu alguém que vive 10 anos em um? Você já viu pessoas que estão debaixo de uma estação de aceleração? Significa que alguém ouviu dos céus algo e está se movendo debaixo do que ouviu. Agora, isso não é uma garantia que você vai viver assim para sempre. A gente conhece homens de Deus e ministérios que por um período foram acelerados e por um momento eles estagnaram. Por quê? Porque às vezes a gente aprende um modus operandi para uma estação e a gente quer caminhar debaixo desse modus operandi a vida inteira, mas não é assim que os céus trabalham. Se você não estiver debaixo da coluna, vai ter algum momento que os céus se moveram, as nuvens se foram e você ficou para trás, porque você prefere fazer o que Deus te ensinou no passado. Mas Deus não está preso a um tempo. Existem linguagens de Deus, existem formas de Deus, existem movimentos de Deus que eles são cíclicos. Existe uma janela e essa janela se abre, mas essa janela também se fecha. E para você viver debaixo dessa aceleração constante, para você viver de glória em glória, de mover em mover, de romper em romper, você precisa acessar os conselhos do maravilhoso conselheiro. Você vai discernir tempos e estações. A Bíblia diz que o sábio discerne a todos e por ninguém ele é discernido. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ele entende como fazer e quando fazer. Eu quero abençoar e profetizar sobre alguém aqui. Levante suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus sobre você um espírito de sabedoria. Você não vai viver debaixo de opinião de homens, você não vai depender de indicativos naturais. Alguém pode te dizer: olha, a previsão do tempo é chuva, mas eu creio que em alguns momentos nós clamaremos e veremos os céus se abrindo, porque Deus recebeu o nosso clamor. O indicativo financeiro vai dizer: não invista, não é momento para isso, mas alguém aqui vai receber de Deus uma palavra: coloca todo o teu recurso nesse projeto, e você vai colocar e ele vai prosperar, porque você não se moveu por um indicativo de homens, mas você se moveu por uma palavra de Deus. Em alguns momentos os indicativos dirão: o tempo é de crise, você vai viver em paz. Os indicativos dirão: o tempo é de escassez, você vai transbordar e prosperar como nunca antes, porque aqueles que caminham debaixo da mão de Deus e do conselho que sai da boca dele são como aqueles que não confiam em carros ou em cavalos, mas confiam no poderoso eu sou. Deus disse que vai acontecer, nós cremos, já aconteceu. Você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Jesus. Segunda característica de Jesus. Fala comigo, ele é o Deus forte. Irmão, isso aqui é muito poderoso, olha para mim. Ele é o Deus forte. Tem uma frase do Max Lucado que eu amo, já citei pelo menos umas 200 vezes. Eu acho que eu já citei tanto que em algum momento ele vai passar para mim a autoria dessa frase. Talvez nem ele se lembre de ter falado isso. Quem sabe em algum momento Deus conecte a gente e no almoço eu fale sobre, e ele fala: muito boa essa frase. Vou falar para ele: pode usar no seu livro. Ele diz: se olharmos para os nossos gigantes, tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes tropeçarão. A sua perspectiva, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Sua perspectiva define muito a respeito da sua visão de mundo. Você vai para o aeroporto, você olha de perto no embarque, o avião é gigante. Você olha depois que ele decola, o avião é minúsculo. Você olha depois que ele está bem distante, ele é quase imperceptível. Ele é grande ou pequeno dependendo do lugar que a gente olha para ele. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Assim são os nossos gigantes, e assim é o nosso Deus. Se você se inclina para olhar para os seus problemas mais do que você se inclina para olhar para as suas promessas, os seus problemas parecerão mais poderosos do que as suas promessas. Você quer um exemplo disso? Começamos os nossos dias muitas vezes acessando os noticiários, mas poucas vezes acessando um devocional. A gente ouve o que a notícia do dia fala, mas a gente não acessa o que a boa notícia já falou há milhares de anos atrás. Então o jornalista diz: existe um caos hoje na nação, mas a palavra de Deus está dizendo: toda a terra está cheia da glória de Deus. Se eu só olho o noticiário e eu nunca olho a palavra de Deus, os problemas de hoje vão parecer mais poderosos do que as promessas de ontem. Alguém está comigo? Pastor, então você está dizendo que eu tenho que me alienar? Não, não é isso. Guarda isso aqui.
mas você tem que definir bem o lugar de influência que cada coisa tem. Bill Johnson diz que a fé não é negligência do problema, mas é não dar ao problema um lugar de influência dentro da nossa história. O problema continua sendo problema, mas ele não define o que eu vou viver. A doença continua sendo doença, mas ela não é a palavra final sobre a minha vida. A crise continua sendo crise, mas eu sei que os pensamentos que Deus tem a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Então, irmão, o povo de Deus não deve ser alienado, mas vivemos só olhando para os problemas e não para as promessas já é uma forma de alienação. Já ouviu falar de alienação parental? É quando um dos pais gera uma influência sobre o filho a ponto de deturpar coisas. A gente acreditou e a gente comprou isso. Guarda isso aqui em nome de Jesus. O mundo criou uma mentira de que sermos crentes, sermos povo de Deus, isso é uma alienação. Mas se existe uma alienação de verdade, é você estar dentro da casa de Deus e não pensar como um homem de Deus, e não se mover como um filho de Deus, e não acessar a herança de Deus, e não viver as promessas de Deus, porque você, eu vou botar entre aspas, mudou de lado, mas continua olhando para fora. Você faz parte de um reino eterno, mas continua se movendo por um reino passageiro. Você faz parte de um povo eleito, mas você continua olhando para fora a partir de uma perspectiva natural. Irmão, olha para mim, alguém está recebendo algo de Deus aqui? Não faz sentido estarmos debaixo de uma nova aliança, mas nos movemos como se estivéssemos na antiga aliança. Você está debaixo de uma nova aliança. E o que essa nova aliança te tornou? Te tornou mais do que vencedor, te tornou rei e sacerdote. Você ministra diante de Deus, você tem acesso à presença de Deus, você carrega a vida de Deus, você fala em nome de Deus, você liga e desliga na terra e nos céus, você profetiza, libera palavras e elas se cumprem, você toca enfermos e eles são curados, você ora por cativos e eles são libertos. A palavra de Deus diz: o Senhor me ungiu para anunciar o seu ano aceitável. O que era o ano aceitável do Senhor? Era o jubileu, quando 7 ciclos de 7 anos se completavam, todos os escravos eram libertos, todas as dívidas eram perdoadas e todas as terras voltavam para o seu dono de origem. O que a palavra está dizendo é: o Senhor nos ungiu para declarar aos cativos a liberdade, a sua dívida foi paga, as algemas foram quebradas, você não é mais cativo, as cadeias se romperam. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Qual é a boa notícia que nós temos para os enfermos? Isaías 53 declara: certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As terras voltam ao lugar de origem, aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a sua propriedade. Ei, eu vim aqui debaixo da unção do Senhor nessa manhã para declarar que o ano aceitável dele já está estabelecido. Não há condenação, não há julgo, não há peso, não há juízo, não há correntes ou cadeias, não há principados ou potestades, não há anjos ou demônios, não há nada nos céus ou debaixo dos céus, não há nada na terra ou debaixo da terra, não há nada no presente nem no porvir, não há altura nem profundidade, não há nada na criação capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Ele é um Deus forte. Fala comigo, Ele é um Deus forte. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é auxílio presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e ela não será abalada. Deus vem no seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, mas Ele ergue a sua voz e toda a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, o que a palavra diz a respeito de Jesus? Me fala um pouco mais, talvez seja novo para alguém, ou talvez alguém aqui tenha esquecido. Eu não lembro quem é o autor, mas tem um autor francês que ele dizia que nada do que a gente fale no púlpito é algo novo,
A nossa função é só relembrar aquilo que a gente jamais poderia esquecer. Talvez para alguém aqui o que eu vou falar você já sabia, mas se esqueceu. Talvez era um conhecimento que você tinha e se esvaiu. Talvez era uma convicção que você carregava e ela se perdeu. Eu não sei se é novo para você ou se Deus está relembrando você, mas eu quero liberar sobre você o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Você está comigo? Diga amém. Mateus 28:18 diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra. A palavra de Deus diz que por meio dele tudo que existe veio à existência. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. A palavra de Deus também diz que é por ele que são mantidas todas as coisas. Hebreus 1:3: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz que ele tem as chaves do inferno e da morte. Apocalipse 1:18 diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu vou lembrar para alguém aqui, você vai celebrar no seu lugar: ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Colossenses 2:15 que ele despojou as autoridades e poderes malignos, fazendo de todos eles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A palavra de Deus também diz que a morte não pôde retê-lo. Deus o ressuscitou dos mortos, Atos 2:24. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Recebe isso em nome de Jesus. Todo laço de morte, tudo que te paralisava, tudo que te amedrontava, sejam pensamentos de morte, sejam palavras de morte, ou seja a morte sobre aquilo que Deus te entregou. Talvez sonhos que parecem mortos aos seus olhos, talvez projetos que parecem mortos aos seus olhos, talvez promessas que foram esquecidas. Eu vim aqui nessa manhã, debaixo do nome poderoso de Jesus, declarar que voltem a viver. Vale de ossos secos, voltem a viver. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. A Bíblia diz que ele foi exaltado por Deus. Filipenses 2:9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz que ele reinará e que todos os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15:24 diz: então virá o fim, e quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Terceira característica de Jesus, fala comigo: ele é o Pai da eternidade. Não, fala como quem crê nisso, diga: ele é o Pai da eternidade. Bom, olha para mim, guarda isso aqui. Tem alguém aqui que enfrenta a ansiedade? Eu vou te dar uma chave que vai mudar a tua história. Como Jesus consegue dormir em meio a uma tempestade? Qual é o segredo? Qual é o princípio? Qual é a chave? A gente aprende algo inclusive nesse dia com Jesus que é poderoso demais. Irmão, guarda isso aqui. Jesus estabelece um princípio: só pode dominar tempestades quem consegue dormir em meio a elas. Você só vai dominar os inimigos que não roubam o teu sono, porque a partir do momento que eles te amedrontam, você saiu desse lugar de autoridade. Por que Davi derruba um gigante?
Porque a despeito do que todos os soldados pensavam sobre aquele homem, Davi foi o único que olhou para ele e viu a ausência de aliança. Davi olha para ele e fala: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse homem que não caminha debaixo de uma aliança de Deus, provocando aqueles que foram chamados por Deus? Se você olha para os seus inimigos de uma forma mais elevada do que eles são, você sempre vai achar que não vai conseguir vencê-los. Mas se você olha para os seus inimigos do tamanho que de fato eles são, você não vai ter dúvida: Jesus já venceu cada um deles por mim. Jesus, ele acalma a tempestade, mas antes ele dorme no meio dela. Você só vai dominar a tempestade que você consegue dormir em meio a elas. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Mas tem um princípio nisso. Ele é o Pai da eternidade, Ele é onisciente, e Ele conhecia toda a palavra. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Você está comigo? Então o Pai já havia dito que Ele seria morto numa cruz. Dani, o Pai já tinha dito: você vai ser enviado e você vai ser feito maldito no madeiro, Bia. Então quando existe uma tempestade, eu imagino Jesus olhando para as ondas e Ele fala: meu Pai já disse que não é afogado que eu vou morrer. Então hoje não é o meu dia. Quando você conhece o seu futuro, você não fica angustiado durante os processos do seu tempo presente. Por quê? Porque você já ouviu de Deus a última palavra a seu respeito. Irmão, pega isso aqui. Jesus trabalhou com algo que não é uma coincidência. Jesus trabalhou todos os dias com os mesmos elementos que o crucificariam. Jesus era carpinteiro, Jesus era construtor. Ele trabalhava com prego, Ronaldo, ele trabalhava com martelo, ele trabalhava com madeira. Pega isso aqui, irmão. Quantos aqui creem que de fato Jesus sabia que a cruz o aguardava? Quantos aqui entendem que a cruz não foi um problema, a cruz era a promessa? Quantos aqui então entendem que todos os dias Jesus trabalhou com os elementos que daqui a algum tempo iriam crucificá-lo? Forte, né? É como você saber que você vai ser serrado no final da sua história e você trabalhar numa indústria de serras. Todos os dias você está lidando com algo que em algum momento vai te ferir. Prego, martelo e madeira. Mas não existe um relato de Jesus ansioso ou angustiado, senão no seu momento final. Por quê? Porque quando a gente caminha debaixo do Pai da eternidade, a gente não fica ansioso ou preocupado com momentos futuros, porque a gente sabe a quem o futuro pertence. Eu vou falar isso de novo. A Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Quando você confia no Pai da eternidade, você sabe: meu amanhã vai ser melhor que hoje. O meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque o Deus da minha história de ontem é o Deus da minha história hoje, e Ele está desenhando o meu futuro também. A palavra de Deus diz, eu não lembro qual Salmo 139 diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu preciso finalizar aqui. Eu vou falar de novo para alguém pegar essa deixa. Eu preciso finalizar aqui. Vocês são muito espontâneos. Não, gente, é sério, eu preciso finalizar aqui. Quarta característica, alguém está comigo ainda? Diga amém. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. O louvor pode ir subindo, para parecer que a gente está terminando. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. A palavra príncipe, Rafa, significa no latim príncipes, ou seja, o primeiro, o que vai à frente. Bom, olha para mim. Você sabe o que é um príncipe? É alguém que se antecipa, é alguém que é primícia em algo, é alguém que é a primeira parte, é alguém que vai à frente. A Bíblia não diz apenas que Ele é a paz, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Por que Ele é o príncipe da paz? Porque quando Ele chega primeiro, a paz se estabelece e vem logo em seguida. Vamos pegar isso aqui em nome de Jesus. Quando Jesus entra na sua casa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus.
Quando Jesus entra na tua empresa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua família, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua vida, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Todos os lugares que a gente não tem experimentado paz são lugares que a gente ainda não deu para Ele o governo. É impossível entregarmos para Ele o governo de alguma área e essa área não ser repleta de paz. Agora tem uma chave aqui, alguém quer pegar? Diga amém. Bill Johnson diz que para experimentarmos a paz que excede o entendimento, a gente precisa abrir mão do direito de entender. Vou falar de novo. Para você experimentar a paz que excede o entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Tem áreas que a gente não consegue viver em paz, porque a gente ainda quer entender tudo, como vai ser, de que forma vai ser, e isso consome você. Como vai ser, de que forma vai acontecer, a porta vai se abrir, será que o contrato vai assinar, irmão? A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Recebe isso em nome de Jesus. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Irmão, Ele é o príncipe da paz. E a gente vai terminar esse culto, eu quero ministrar a paz de Deus sobre você. E a gente vai receber testemunhos nos próximos dias de pessoas que venceram a ansiedade, pessoas que venceram a depressão, pessoas que estão dormindo como nunca antes. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus vai inundar a tua mente com paz. Deus vai inundar a tua casa com paz. Deus vai inundar os teus negócios com paz. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele é o príncipe da paz. É impossível a pessoa de Jesus chegar e a paz não acompanhá-lo, porque paz não é o que Ele faz, paz é quem Ele é. Milagres não são o que Ele faz, milagres são parte de quem Ele é. Cura não é só o que Ele faz, cura é parte de quem Ele é. Alguém comigo aqui? Prosperidade não é o que Ele faz, prosperidade é quem Ele é. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é provisão, Ele é o que é. Então tudo que falta em você escorre de Jesus. E eu não sei o que te falta, eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã: filho, o que queres que eu te faça? Apresenta para Ele com humildade a tua necessidade, porque Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu vou finalizar declarando Colossenses 1:12. A palavra de Deus diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, através do seu sangue derramado na cruz. Em outras versões a Bíblia diz: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.